Olá, boa noite. Boa noite a todas e todos. Como é que vocês estão? Ninguém está bem nessa quarentena, né? Nessa pandemia. Bem, sejam bem-vindos a mais um ao vivo do projeto Pessoal Convida. E hoje nós falaremos sobre os conflitos raciais no Brasil e as manifestações antirracistas. Daqui a pouquinho eu vou chamar os nossos convidados maravilhosos. Mas antes, na introdução dessa live, eu vou ler para vocês, junto com vocês, um trechinho desse livro maravilhoso da Djamila, que é o livro mais vendido no Brasil atualmente. Essa mulher incrível, filósofa. E eu separei aqui um trecho dele para fazer a introdução dessa live. Então fica comigo aí, ó. E com a Djamila. Ecoa, dentro de muitos brasileiros, uma voz muito forte que grita: não somos racistas. Racistas são os outros. Eu considero essa voz uma inércia causada pelo mito da democracia racial. Um bom exemplo dessa atitude está numa pesquisa do Datafolha, realizada em 95, que mostrou que 89% dos brasileiros admitiam existir preconceito de cor no Brasil. Mas 90% se identificavam como não racistas. Devemos aprender com a história do feminismo negro, que nos ensina a importância de nomear as opressões, já que não podemos combater o que não tem nome. Dessa forma, reconhecer o racismo é a melhor forma de combatê-lo. Não tenha medo das palavras branco, negro, racismo, racista. Dizer que determinada atitude foi racista é apenas uma forma de caracterizá-la e definir seu sentido e suas implicações. A palavra não pode ser tabu, pois o racismo está em nós e nas pessoas que amamos. Mais grave é não reconhecer e não combater a opressão. Chegamos, assim, à seguinte pergunta: o que de fato cada um de nós tem feito e pode fazer pela luta antirracista? O autoquestionamento, fazer perguntas, entender seu lugar e duvidar do que parece natural é a primeira medida para evitar reproduzir esse tipo de violência que privilegia uns e oprime outros. Sejamos todos antirracistas. Jamila Ribeiro, nesse livro, Pequeno Manual Antirracista. E é com essa introdução, então, que eu vou chamar os queridíssimos convidados dessa noite. Vou colocar vocês aqui na tela. Vamos lá. Olá! Boa noite, Marcela Vasques, Luciano Barbosa e Esther Félix. Boa noite, como vocês estão? Boa noite. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente essa noite. E a gente vai começar, então, com a apresentação de vocês. Vou começar com a Marcela. Marcela, quem é essa mulher maravilhosa que eu adoro? Boa noite a todas e a todos. Eu sou Marcela Vasques, sou historiadora, sou feminista negra, estou gestora do CEP 257 aqui em Rio das Ostras. É difícil a gente se definir, né? Eu me defino como uma pessoa altamente angustiada, querendo sempre aprender mais, muito, sobretudo a questão do racial no Brasil, como ela se estrutura, como ela se compõe, qual a sua subjetividade dentro desse país,
como que ela oprime ainda hoje as pessoas periféricas, os pretos, e o que a gente pode fazer a partir dessa dinâmica, a partir do conhecimento que a gente adquire sobre isso, o que a gente pode fazer para terminar com essa questão racial no Brasil. Então, eu me autodefino como uma pessoa sempre em busca de mais saber. É isso, obrigada. Muito bom, maravilhosa. Então, vamos passar a apresentação da Esther Félix. Vamos lá, Esther. Agora é com você. Boa noite, pessoal. Eu sou a Esther. Eu sou atualmente estudante do IFE de Engenharia aqui de Macaé. Eu faço parte da Resistência Livre, não sei se todo mundo conhece, é uma organização aqui super partidária aqui de Macaé. Estou na Resistência Livre desde o ano passado e esse ano, junto com meus amigos pretos, construímos o Núcleo Resistência Preta, que ainda está em desenvolvimento, mas trabalha justamente nessa questão do reconhecimento preto, da autovalorização do negro, de se inserir na sociedade e debater os assuntos que cotidianamente a gente vê passando e são injustiças claras ou não tão claras assim. E por que são injustiças se não são tão claras assim? Então a gente está aí tentando construir de pouco a pouco o autoconhecimento, a autovalorização e estou muito empolgada em estar nessa live aqui. Muito obrigada pelo convite, Ana Paula. É uma honra estar aqui com vocês, Marcela e professor Luciano. E é isso, galera. A gente que agradece. Que bom. E agora, então, quem é o professor Luciano? Boa noite. Essa pergunta é uma pergunta bastante difícil de ser respondida. Autodefinição, né? Eu sou um militante. Eu fui militante do movimento estudantil, fui diretor do DCE Mário Prata, da UFRJ, fiz graduação lá, fiz pós-graduação em Política e Planejamento na UIPUR, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. Fiz um mestrado lá também, escrevi um livro, A Identidade do Movimento pela Urbanização e Legalização do Pantanal, Zona Leste São Paulo, que foi a dissertação de mestrado. Sou fundador do PSOL, sou um dos 101 fundadores nacionalmente. Militei no PT antes, né, durante 10 anos da minha vida, antes de fundar o PSOL. Sou militante do movimento negro, sou militante do movimento sindical da cidade de Rio das Ostras, sou professor da rede municipal há 10 anos e sou professor salesiano também, sou da Teologia da Libertação. Difícil essa pergunta, né? Acho que é isso, né? E estou aqui bem contente com o debate, mas muito incontente com a situação do negro no país atualmente. A polícia continua bastante violenta contra a população, a juventude negra, o genocídio continua, e a gente precisa conversar sobre a questão do racismo, porque não dá para continuar, né? O que aconteceu lá nos Estados Unidos tem que acontecer aqui no Brasil também, ou seja, a luta de brancos e negros para combater o racismo. E vamos aprofundar um pouco sobre isso, e obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Luciano. A gente estava falando um pouco aqui nos bastidores que ninguém está bem, né? Na verdade, a situação está muito difícil para todo mundo. Realmente estamos num momento muito triste. E para entrar no clima da nossa live, do nosso debate de hoje, que é importantíssimo, fundamental e tem que ser constante, a gente vai se deliciar com uma poesia da Marcela Vasques, com interpretação da queridíssima Nanla. Eu vou fazer uma surpresa aqui para vocês. Tem um vídeo que eu espero que funcione. Vamos testar. Uma novidade. Eu vou colocar o vídeo aqui na tela.
Ah, que pena. O pessoal está falando que está sem áudio, que pena. Poxa. Então vamos pedir para a própria Marcela recitar esse poema. Marcela, tira do mudo para mim, por favor. Vamos lá, então. Eu falo que, na verdade, quando eu escrevi essa poesia, Eu Não Consigo Respirar, ela foi pensando na história do George Floyd, que morreu, né, sufocado, mas que eu não tinha visto ainda o vídeo, eu só estava ouvindo as reportagens e não tinha visto. E quando eu vi, eu fiquei muito impactada. E aí a minha forma de colocar para fora todas as indignações que aquilo me causou foi a poesia. Não vai ser brilhante como a Nala, mas acho que dá para ir. Eu Não Consigo Respirar é o nome da poesia. Sou sufocada todos os dias, tratada há séculos como objeto, silenciada a cada minuto, reprimida sexualmente, amordaçada quando escrava, cerceada violentamente, asfixiada até o último suspiro, abafada na minha possibilidade de fala, estrangulada na alma, reprimida nos pensamentos, dominada pelo machismo, pelo patriarcalismo, controlada pelas estruturas, encarcerada pelo racismo. Preciso do alívio, de me ver e perceber como ser humano. Quantas batalhas teremos que travar? Esse ódio não é meu, foi construído por uma pretensa superioridade racial. O ódio precisa ser ventilado, libertado. Precisamos sentir o frescor da vida, sem amarras, sem opressões, sem diferenças. Preciso voltar a respirar. Preciso ter vontade de respirar. Minha voz precisa ecoar. Ecoa, ecoa, ecoa. Que ela emane paz, respeito, empatia. Obrigada. Muito bom, Marcela, obrigada. Obrigada por isso. Vocês podem encontrar esse vídeo, que é da interpretação da Nala, um vídeo muito bacana, que está na página do coletivo Vista Minha Pele. Coloquei o endereço aí na tela, só acessar lá e assistir, é muito bom. Então, vamos começar o debate, e a primeira pergunta vai para o Luciano. Luciano, após o assassinato do George Floyd e de João Pedro no Brasil, explodiram as manifestações contra o racismo. E a pergunta é: qual é o projeto antirracista que a gente precisa ter? Seu microfone está mudo, querido, por favor. Isso sempre acontece, né? Eu agradeço muito a pergunta da Ana. Eu acho que esse é o grande debate do movimento negro hoje. Mas para nós compreendermos como é possível a vitória do movimento negro, eu acho que é importante a gente entender a trajetória e as divergências que existem dentro do movimento negro para que a gente consiga pensar um movimento negro para o século XXI e que consiga combater o racismo, né? Esse debate do movimento negro americano com o movimento negro no Brasil tem muitas semelhanças e muitas diferenças. As semelhanças são que, historicamente, os negros nos Estados Unidos foram escravizados, como no Brasil. Os negros, em 1865, depois da Guerra de Secessão, é aprovado o fim da escravidão nos Estados Unidos, em 1865, com o presidente Abraham Lincoln, mas os negros não receberam nenhum tipo de indenização nos Estados Unidos pelo fim da escravidão. Então, essa população negra dos Estados Unidos, ela acaba sendo condenada à pobreza, que é a mesma coisa que ocorre no Brasil. Em 1888, a princesa Isabel aprova a Lei Áurea e os negros também não recebem indenização,
e também são condenados à pobreza, à exclusão social. Então, nesse caso, negros brasileiros e americanos foram condenados à pobreza. A maioria... só um segundo, senão vai descarregar. Perdão. Só um segundo, senão... Desculpa. A maioria dos brasileiros e dos americanos ainda sofre um preconceito racial muito forte no dia a dia, porque a questão racial no Brasil e nos Estados Unidos tem a ver com a desigualdade social estrutural, o racismo estrutural, o fato de não ter indenização condenou essa população à pobreza. É claro que a pobreza é relativa, né? Não dá para comparar o maior e mais poderoso país do mundo, do ponto de vista financeiro, com o Brasil. Os Estados Unidos é um país imperialista, que domina o mundo desde a Primeira Guerra Mundial, então a pobreza, os mais pobres nos Estados Unidos continuam sendo os negros, mas a pobreza é relativa, né? Quando eu olho Todo Mundo Odeia o Chris, e ele fala dos guetos americanos, nós percebemos que eles têm casa, né? A casa tem reboco. No Brasil, a maioria da população negra mora em favelas. Então, a desigualdade, ambos foram condenados, mas há uma desigualdade entre um país desenvolvido industrialmente e um país de terceiro mundo, como é o caso do Brasil. Mas entrando nas polêmicas do movimento negro, há uma grande polêmica que coloca que o racismo nos Estados Unidos é mais violento do que o racismo no Brasil. Muitas pessoas falam e reproduzem isso por causa da Ku Klux Klan, por causa dos supremacistas brancos nos Estados Unidos, por causa do Tea Party, que é um setor dentro do Partido Republicano nos Estados Unidos. Os negros nos Estados Unidos são 13% da população, então eles são uma minoria dentro da população americana. E aí eu estou compreendendo negros e pardos nessa definição. Então, os atos que explodiram nos Estados Unidos durante 17 dias consecutivos foram atos por causa da morte do George Floyd, mas a pauta ela tem ligações estruturais com o coronavírus, porque a maioria dos negros são os que mais morrem nos Estados Unidos, em Nova York, foram os negros que mais morreram, e nós vimos algo muito bonito que eu acho que tem que ser trazido para o Brasil, que é a união de latinos, brancos e negros na luta contra o racismo. Então, quando a gente assiste às manifestações nos Estados Unidos, é visível que tem muitos brancos, muitos latinos. E essa unidade em defesa dos direitos humanos, em defesa do fim do racismo, eu acho que é algo que é fundamental de ser trazido para o Brasil. Então, eu defendo um movimento negro que tenha protagonismo negro, mas que tenha fundamentalmente aliança com os brancos. Porque sem aliança com os brancos, a gente não vai conseguir reverter situações que são estruturais. E aí eu queria entrar na polêmica do movimento negro com uma discussão sobre o mito da democracia racial do Gilberto Freire, no livro Casa Grande e Senzala, né? E também com a polêmica com Brasileiro é Cordial, do livro Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Florestan Fernandes, de forma genial, no livro O Negro no Mundo do Branco, responde a isso, dizendo que é uma fábula a democracia racial no Brasil, e é mesmo, né? O Brasil é tão ridículo que pega um caso, que é da Chica da Silva, que casou com o contratador João Fernandes, e transforma na literatura brasileira, né? Como se negros e brancos vivessem harmoniosamente aqui, como se não tivesse estupro das mulheres negras nas senzalas durante o período da escravidão, como se aqui fosse mais tranquilo. E, na minha opinião, o racismo no Brasil ele é muito, mas muito pior do que o racismo nos Estados Unidos. Porque o racismo no Brasil ele é velado, ele é escamoteado. E esse racismo é muito mais difícil de ser combatido do que o racismo da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Então, no Brasil, o brasileiro é cordial, o Brasil é o país mais violento do mundo. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no estado do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro é a que mais mata e a que mais morre também. Então, eu acho, e eu quero entrar nesse debate, que atos somente de negros é um erro. Nos Estados Unidos, os atos têm brancos antirracistas e tem latinos, e no Brasil, eu acho que os atos também devem ser todos antirracistas.
incluindo brancos. Eu acho que há um protagonismo negro, mas eu acho que os brancos antirracistas cumprem um papel fundamental. Não adianta o movimento negro se isolar cada vez mais. O movimento negro precisa do apoio dos brancos, e os brancos podem compartilhar vídeos, ideias do movimento negro, porque eles podem ser antirracistas, e isso pode gerar o que aconteceu nos Estados Unidos. Não dá para fazer manifestação agora, e por isso não pegou tão fogo aqui no Brasil como nos Estados Unidos, por causa da pandemia. A gente está na ascensão ainda do coronavírus aqui, lá nos Estados Unidos eles estão na descendência, né? Está caindo os casos lá. Então são situações completamente distintas. Eu acho que ainda não explodiu as manifestações do movimento negro de massas com aliança com os brancos no Brasil, porque a gente ainda está subindo a curva da pandemia. E eu acredito que nós, quando aumentar para 100 mil, infelizmente vai chegar a isso, 100 mil, 200 mil, eu acho que vai acontecer grandes manifestações no Brasil pelos direitos humanos. Eu acho que os negros precisam da aliança com os brancos antirracistas, precisam de mais espaço na sociedade, porque nós só vamos combater o racismo no Brasil, que é estrutural, se nós fizermos a classe trabalhadora como um todo lutar contra o racismo. Eu caí, não, né? Não, caiu não. Muito bom, Luciano, obrigada. Eu não consigo ler o nome dessa pessoa, desculpa. Está perguntando, está pedindo para você trazer elementos da entrevista do Silva Almeida no Roda Viva. Mas aí eu vou deixar para você guardar essa pergunta para a próxima fala e vou passar para a próxima pergunta, que é para Marcela. O Luciano já começou a falar um pouquinho sobre o racismo estrutural, e aí eu queria que você falasse mais para a gente por que ele é estrutural e como combater. Então, antes eu nem falei boa noite ao Luciano, Ana Paula, Esther, a todas e a todos que estão participando dessa live. Falar sobre o Silvio de Almeida, né? O Silvio de Almeida, ele escreve um livro que é o Racismo Estrutural, já tinha escrito, agora ele faz parte da coleção da Djamila, Feminismos Plurais, e aí ele vem fazer um apontamento, acho que de nortear a questão de pensar o racismo dentro do Brasil. E aí o Silvio de Almeida ele vai trabalhar com 3 esferas de pensamento desse racismo, que seria a esfera pessoal, que ele vai chamar também de esfera subjetiva, o racismo institucional e o racismo estrutural. Então, seriam essas 3 esferas aí, racismo individual, racismo institucional e o racismo estrutural. E aí pensar que, a partir dessas 3 esferas de racismo, elas vão se juntar e você tem uma interseccionalidade para pensar a forma como se estrutura efetivamente esse racismo no Brasil e como que ele se naturaliza dentro do Brasil. Então, falar um pouco sobre essa ideia aí desse tipo de racismo. Quando o Silvio de Almeida fala sobre a questão do racismo individual ou racismo subjetivo, ele vai trabalhar muito nessa ideia de que esse racismo subjetivo ele é de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. E ele começa a surgir a partir ou da ideia do preconceito, e aí a gente vai trabalhar com a ideia do preconceito racial, né? E aí entender o que é o preconceito. A ideia do preconceito, a palavra preconceito seria você julgar algo ou alguém sem conhecer aquela pessoa. Então, ela começa ou assim ou através da discriminação. O que seria a discriminação? Um ato de diferenciar pessoas ou de tratar pessoas de formas diferentes. Então, esse racismo é um racismo subjetivo. E ele também,
quando a gente pensa no racismo como um todo, dentro dessa nossa perspectiva, ele vai ter um peso muito grande dentro da nossa sociedade. O segundo tipo de racismo que o Silvio vai falar, eu não sou especialista no Silvio de Almeida, mas li muito sobre essa questão, é um livro fantástico, que a gente acaba tendo que falar em 5 minutos ou 7 minutos, e aí, mais para aguçar a curiosidade de quem estiver por aqui, para poder ler, se aperfeiçoar um pouco mais sobre isso. A segundo tipo, esfera de racismo que o Silvio vai trabalhar é o racismo institucional. Como que essa esfera de racismo institucional ele é uma esfera de racismo político, na verdade. Como que a gente, enquanto negros dentro dessa sociedade, a gente não consegue se perceber dentro de instituições públicas e privadas dentro do Brasil. Como é difícil o outro, o não negro, perceber a presença de pessoas negras em instituições públicas e privadas, como causa estranheza, quando existe um ou outro negro que consegue chegar a essa esfera pública ou privada, e como que a gente, enquanto negro, também naturaliza algo inconsciente dentro da gente, que a gente entende que é normal não ter negros e negras nas esferas públicas e privadas de mando de poder dentro do Brasil. Essas esferas, elas são ocupadas efetivamente pela branquitude. E aí, tanto a branquitude entende isso como normal, porque a gente também trabalha com esse traço subjetivo que eu falei anteriormente, como também para esse negro, que representa 52% da população brasileira, se você contar a ideia de pretos e pardos, aí a gente volta um pouco à discussão que foi feita na Roda Viva, em que o presidente da Fundação Palmares, ele fala que no Brasil, efetivamente, só tem 8% de negros. E aí, 8% de pessoas declaradamente negras. Mas a gente tem 52% da população formada de pretos ou pardos, que constitui aí o universo da questão racial negra. Então, como que o racismo institucional ele pende para os dois lados. Por um lado, a normatização da branquitude, em achar que os locais de domínio de poder ele só é possível para as pessoas brancas. Quando existe uma ou outra pessoa negra que consegue furar essa bolha dessa estrutura e chega nessas instituições de poder público ou privado, é pela meritocracia, e isso é importante dentro dessa perspectiva que o Luciano fala de democracia racial. Então, é importante que algumas pessoas consigam chegar a esses estados, a esses locais de comando, de poder no espaço institucional. E para as pessoas negras também é difícil você se perceber nesse espaço, porque efetivamente as pessoas negras quase nunca ocupam esses espaços. E muitas vezes, quando ocupam, até o negro que vê uma pessoa negra ocupando um espaço de mando, elas se assustam e vão criticar aquela pessoa, dizendo que efetivamente aquela pessoa não teria que estar naquele local. Então, é a subjetividade que vai ser criada dentro desse inconsciente coletivo, tanto de negros e não negros. E aí, dentro e o exemplo que eu posso dar sobre essa ideia aí desse racismo institucional, por exemplo, é a questão da abordagem violenta da polícia contra negros, né? Sem uma justificativa. Cria-se um estereótipo de bandido,
e o bandido, o estereótipo dele é o negro, sempre aparência negra, marginalizado, então a polícia já chega em cima desse negro para barbarizar. Isso é o racismo institucional. E muitas vezes esse cara que chega para barbarizar a população preta é também preto. Então ele entende que está tão incorporada a questão racial que ele entende que isso é normal. E ele faz aquilo que está dado pelo poder acima dele e ele acha isso normal. E aí, que eu não vou poder me estender muito, a gente tem a ideia do racismo estrutural, né? O racismo estrutural, ele tem a ideia muito sobre a questão econômica. O racismo estrutural, ele é pautado no Brasil dentro da perspectiva de um país que foi colonizado e escravista, onde você tem um sistema capitalista que diz que a grande maioria da população tem que estar na base da pirâmide. Não existe a possibilidade de furar essa base da pirâmide. E isso se torna cultural. Além do viés econômico, a gente tem a questão cultural. As pessoas aprendem que é dessa forma, cria-se uma cultura de normatização de que negros são periféricos, que fazem parte da base da pirâmide e que não existe a possibilidade de sair. Negros foram feitos para servir. E aí a gente tem essa estruturação do racismo a partir dessas perspectivas. O Silvio fala muito sobre essas questões, é difícil a gente ficar falando sobre isso muito rapidamente, mas eu penso que é um pouco sobre isso que o Silvio tenta destacar aí, naquilo que ele coloca muito brilhantemente como racismo estrutural, a partir dessa interseccionalidade, dessas perspectivas, dessas nuances, dessas três esferas aí que o Silvio fala, é que a gente constrói esse racismo que existe no Brasil, e que ele é altamente plantado na nossa memória, como Grada Quilomba fala, e que como que ele destrói as pessoas negras, como é que a gente faz para lutar, para resistir a essa questão do racismo no Brasil. E eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, o diálogo que a gente está tendo é uma forma de resistência a esse racismo implantado na nossa subjetividade como normatizador e que não tem nada de normal. É isso. Obrigada, Marcela. Você foi muito didática para falar sobre um tema tão profundo em tão pouco tempo. Obrigada. Então, agora vamos passar para uma pergunta para a Esther. Esther, você recentemente participou das manifestações antifascistas em Macaé, que teve uma reação ostensiva da polícia, né, inclusive. Conta para a gente como que foi isso e também fala um pouquinho como que está organizada a resistência na região Macaé, Rio das Ostras, tem informação dessa linha, né, da resistência. Boa noite de novo. Sensacionais as palavras da Marcela e do professor Luciano. Estou ouvindo aqui boba com o conteúdo que vocês têm para passar para a gente. Sim, eu participei. Nosso grupo, nosso núcleo, a Resistência Livre, junto com a Fronte, mas outras organizações, tentamos construir esse ato. Durante a construção desse ato, houveram muitas discussões entre nós, muita conversa a respeito da necessidade do ato, justamente pela questão que o professor Luciano levantou, de que nos Estados Unidos os levantes populares lá se formaram e aqui no Brasil não foi tão efetivo assim, pela questão da pandemia, que a gente está na ascensão ainda. E a gente pensou muito a respeito, será que vale a pena arriscar as vidas, não só de quem está lá participando, mas das pessoas que vão estar dos nossos lados,
quando a gente pegar o ônibus para ir, para voltar, e as pessoas que moram com a gente, e enfim. Será que vale a pena, numa cidade do interior, a gente se mobilizar para poder fazer esse ato? E acabou que a gente, depois de refletir um pouco, a gente chegou à conclusão de que se era para sair apenas em extremas necessidades, a situação de agora é uma extrema necessidade. Todos esses atos que se levantaram nos Estados Unidos a partir do assassinato de George Floyd poderiam ter sido levantados aqui no Brasil 50 vezes por ano, no mínimo, pelos assassinatos que a gente tem aqui. De crianças na favela que são assassinadas dentro de casa ou que são assassinadas nos becos da favela confundidos com traficantes. São mortes atrás de mortes de forma injusta que não tem a repercussão necessária. E aí a gente tentou se mobilizar, fizemos a divulgação, o chamado do ato nas redes sociais, e em pouquíssimo tempo já tinha páginas de direita comentando a respeito, e ficou todo mundo com o pé atrás, porque estamos numa cidade do interior e todo mundo sabe que a violência ela não seria disfarçada, né? Aconteceram em alguns lugares do Brasil atos a favor do Bolsonaro que foram agressivos, ou atos contra os antifascistas, né? Porque agora os antifascistas são taxados como terroristas, que por algum motivo há uma ideia de que antifascistas são contra a democracia, e ficamos todos com o pé atrás a respeito disso. Houve busca de policiais em sede de partido aqui em Macaé para saberem quem é que estava organizando. Não encontraram, e a gente não sabe o que mais que eles queriam saber, mas houve busca. E quando a gente chegou lá no sábado, já com toda essa tensão, questão de pandemia, questão de ameaças, e todo esse medo, haviam poucas pessoas lá. Como a Marcela tinha dito na fala dela, os negros inconscientemente naturalizam não ter negros em esferas públicas e privadas. De uns anos para cá, eu passei a contar quantas pessoas negras haviam no mesmo ambiente que eu. E lá, nesse ato, não sei, acho que tinham 15 pessoas ou 20, e metade delas eram pretas. A outra metade era branca. E éramos 20, e para cada um de nós tinha pelo menos 3 policiais, eu diria. A gente estava aqui na Praça Veríssimo de Melo, aqui em Macaé, e pouco depois que eu cheguei junto com a Babu, já tinham essas 15 pessoas lá. Pouco depois já vieram os carros da Guarda Municipal e da PM para perto da gente. E até aquele momento, eram, sei lá, 2h30 da tarde, a gente só estava sentado nos bancos. Mas eles vieram preparados, vieram com postura agressiva, colocando moral, batendo boca, dizendo... Já chegaram perguntando se a gente estava lá para o ato, e todo mundo ficou meio sem vontade, sem querer responder. Até que uma das meninas começou a conversar com o policial. Eu já não lembro mais direito qual que foi a ordem do que aconteceu, mas foi mais ou menos isso. Uma das meninas estava conversando com o policial, ele estava falando agressivamente, dizendo que tinha uma lei, que a gente estava descumprindo a lei e que era proibido aglomerações. E eu volto no fato de que haviam mais policiais lá do que pessoas. E conforme ela ia falando e o policial ia respondendo, as outras pessoas também estavam comentando alguma coisa. E um garoto preto estava sentado no banco
Ele tinha uma câmera, ele provavelmente ia ser o fotógrafo do ato, mas ele estava sentado e ele falou alguma coisa com o policial e o policial foi direto nele. Ao invés de, se ele fosse para cima de alguém, para a garota branca que estava batendo boca com ele, ele foi no garoto preto que estava sentado. Pouco depois disso, tinham várias pessoas filmando, porque era um absurdo que estava acontecendo. E tinham umas 3 ou 4 pessoas filmando, dentre elas apenas uma mulher preta, e alguns dos policiais foram exatamente em cima dessa mulher preta. Enquanto as 3 outras pessoas brancas que estavam filmando, eles passaram direto por elas. Então, o ato que a gente tentou fazer e foi reprimido pela polícia demonstrou justamente, na prática, pelo que a gente estava lutando. Pela injustiça vivida pela pele preta. Pouco depois disso, quando a gente viu que, quando um dos policiais levantou a voz e disse que queria saber quem que era o organizador porque ia levar para a delegacia, ninguém disse nada, e ele disse, tá bom, então eu vou levar todo mundo para a delegacia, e aí chamou no radinho, falou, olha, traz 2 carros aqui porque a gente vai levar o pessoal. A gente levantou e se espalhou. E aí foi decidido que a gente tinha que ir para outro lugar. A gente tentou ir para o calçadão. Enquanto a gente andava, fomos seguidos. Todo mundo se dividiu em grupos, todo mundo foi seguido pelas ruas que foi. Teve gente que ficou com medo e foi embora. A gente, quando conseguiu se reunir, finalmente no calçadão aqui de Macaé, tinha menos pessoas do que tinha antes. Tinha policial de um lado da rua, policial de outro lado da rua. Toda vez que a gente se aproximava, passava uma moto do nosso lado. Então foi uma situação, foi rápido, assim, desde que a gente chegou na praça até o momento que a gente foi embora. Eu acho que não deve ter levado mais de 1 hora. Mas foi um momento de muita tensão para todo mundo. Todo mundo. Porque estava bem claro o que estava acontecendo ali. Estava bem claro de que a gente não ia ter voz, por mais que a gente tentasse. Que éramos muito poucos, que eles eram muito mais do que nós, e que eles iam justamente nos que eles sabiam que não iam ter como fugir, que eram os pretos. Então, eu volto na questão do que o professor Luciano trouxe, de que é preciso uma unidade de pretos e brancos na luta antirracista. Porque se houvessem apenas os pretos ali, apenas os 10 pretos ali, muito provavelmente não haveria nem diálogo. O diálogo que houve com as pessoas brancas não haveria. Muito provavelmente só haveria violência e a gente seria levado primeiro para falar depois, se a gente ainda tivesse chance de falar. Então foi muito triste o que aconteceu. A gente da Resistência Livre que voltou e ficou puto de raiva, desculpa o xingamento, mas puto da vida, porque o que a gente sofreu lá foi ridículo e também muito, muito triste por ver que não houve mobilização, ou houve mais mobilização da força policial do que da força popular. Então, assim, foi um aprendizado. Na próxima vez que a gente fizer, vai ser melhor. Mas foi um momento muito tenso, muito tenso. E a respeito da resistência, como a resistência está se organizando aqui em Macaé e em Rio das Ostras, eu ainda estou para me formar, para entrar na resistência aqui. Eu tive a oportunidade de participar justamente sobre um debate na semana passada, e essa semana fomos motivados a ler o capítulo do livro do Silvio Almeida, justamente, e eu pude assistir a live dele também.
E bem, é isso. Como eu disse antes, eu estou para entrar agora na Resistência, então não posso dizer muito a respeito dela, mas a gente está, pelo menos nas últimas reuniões que eu tive, a gente está debatendo justamente a respeito do racismo estrutural, da visibilidade negra e de assuntos como esse. Muito bom, Esther, o seu relato, muito importante a gente ver essa juventude se organizando, né, se colocando. Muito, muito obrigada, viu? Então, vamos passar uma outra pergunta aqui para o Luciano, que o Luciano é historiador e pode falar para a gente qual que é a origem do racismo no Brasil, falar um pouquinho sobre essa construção histórica. Eu fiquei impressionado que a Marcela conseguiu explicar racismo estrutural em 7 minutos. Então vai ser meu desafio agora conseguir em 7 minutos falar um pouco sobre a história do Brasil e por que, gente. Parece meio estranho, né? Pô, mas vocês estão discutindo negros, por que o cara vai falar de 1532? Uma conclusão é que se você não consegue conhecer as especificidades da história do Brasil em relação à história dos Estados Unidos e outros países, você não consegue concluir o raciocínio para compreender o racismo no Brasil. Porque o racismo faz parte da estrutura, como a Marcela colocou brilhantemente, e faz parte da história do país. E se você não tem essa compreensão, você não consegue se solidarizar com os negros, você não consegue compreender o que a gente está falando. Então, eu queria você bem pontual, assim. Primeira coisa, que a desigualdade social no Brasil tem tudo a ver com a propriedade privada, né? Historicamente, a elite que sempre esteve no poder é a elite latifundiária. E essa elite latifundiária, os proprietários de terra no Brasil, eles nunca compraram terras, nunca. No Brasil teve capitanias hereditárias, em 1532 começa a colonização e matam-se os índios de epidemia de doenças e essa é a palavra, roubaram a terra dos índios, mataram os índios, pegaram a terra e criaram os latifúndios, que hoje são as plantations para exportação de commodities, produto primário, como soja, açúcar, café. O que isso tem a ver com o negro? As terras do Brasil não foram compradas, elas foram roubadas dos indígenas, dos colonizadores portugueses. Se eu pular de 1532 para 1850, a lei vai mudar. Vai ter a lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico negreiro, não pode chegar novos escravos no Brasil, mas a escravidão permanece. E vai ser aprovada a lei de terras, no mesmo ano da lei Eusébio de Queiroz. A lei de terras altera. Até então, até 1850, qualquer terra que não tivesse dono, os donos originários seriam os indígenas, poderia ser apropriada e você ia num cartório e dizia, essa terra é minha e está resolvido. Foi assim que os portugueses roubaram as terras e continuam passando de pai para filho através da hereditariedade para os seus descendentes. Em 1850 a lei é mudada, porque quando acaba o tráfico negreiro, pela pressão inglesa, há uma ideia de que o negro vai querer parar de trabalhar nas fazendas, os negros libertos, e vão para o interior se apropriar de terras e viver com sua família. Então, eles alteram a lei e, a partir de 1850, toda terra que não tem dono no cartório passa a ser terra pública, estatal, do governo. Tem que ser comprada do governo. E aí eu pulo para outra data, que é 1888, que é a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, onde os negros não receberam nenhum tipo de indenização. Se os negros não receberam nenhum tipo de indenização, e desde 1850, com a lei de terras, as terras têm que ser compradas, todo negro no Brasil é sem terra. Todo negro. E esses negros vão ser marginalizados, vão acabar, em sua grande maioria, e morando nas favelas, né? Ou nas periferias, dependendo da história de cada estado da Federação Brasileira. Em 1988, 100 anos depois, 100 anos de abolição, é o período também da luta das diretas já, início da Constituinte, de 88. A Constituição de 1988 é considerada uma Constituição dos Direitos Humanos, uma Constituição cidadã. Lá se
se instaura o SUS, se instaura uma lei de reforma agrária, uma série de leis. Lá se reconhece que o negro foi condenado à pobreza. Em 1988, a ideia é a demarcação de terras quilombolas, para que os negros tenham acesso à terra e para que os negros consigam ser inseridos na sociedade brasileira. O problema é que essa demarcação de terras nunca aconteceu, né? Quilombolas acontece de forma muito precária, parada na justiça. E aí eu quero entrar num debate de falsos representantes negros, né? Agora entrou um ministro da Educação, hoje, que não tem nenhuma relação com o movimento negro. Na Fundação Palmares, está o Sérgio Camargo, que nega as pautas históricas do movimento negro. O Barack Obama, nos Estados Unidos, teve vários conflitos raciais durante o seu governo e ele não resolveu o problema da violência contra o negro quando ele esteve no poder. Os governos do PT, Lula, Dilma, fizeram o Estatuto da Igualdade Racial, tem uma retórica de esquerda, mas não fizeram reforma agrária, porque estavam aliados a Sarney e MDB, estava aliado aos latifundiários no modelo. O Brasil, o modelo econômico principal é commodities, exportação de produtos primários. Então, o PT não rompe com essa estrutura, né? E não faz a demarcação de terras do qual o movimento negro reivindica. O PT aprova cotas, que são importantes, mas não alteram tão rapidamente a estrutura social brasileira. O povo brasileiro é o povo da luta, historicamente, dos extermínios. Por isso que a fala da Esther foi tão interessante e importante, porque as movimentações do movimento negro têm outro nível de repressão, e ela está muito correta na colocação dela. O Quilombo de Palmares, que foi o maior quilombo, teve mais de 200 quilombos no Brasil. O Quilombo de Palmares foi exterminado. A cabanagem, movimento popular com forte presença negra, foi exterminada. Foi derrotada, foi exterminada. A balaiada, extermínio. Canudos, extermínio. Contestado, extermínio. Frente Negra na década de 30, proibida pelo Getúlio Vargas e descaracterizada. Ligas Camponesas, extermínio. MST hoje, lutando pela terra, sofre processo de extermínio. Juventude Negra, extermínio. Marielle Franco, extermínio. João Pedro, extermínio. Miguel, extermínio. Diversas formas diferentes de matar a população negra. Então, a campanha principal, historicamente hoje, que nós chegamos no movimento negro, é a campanha contra o genocídio do povo negro, né? Essa campanha ela é fundamental. A violência policial contra os negros ela é gigantesca. Mas, para finalizar, eu acho que não é possível derrotar o racismo dentro das estruturas do capitalismo. O racismo é lucrativo. E aí a gente precisa entender um pouco da história também. Na primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, os empresários chegaram à conclusão de que as mulheres são iguais aos homens, mas pelo preconceito contra as mulheres, eles criaram a ideia de pagar metade do salário de um homem, que supostamente seria mais forte, pagaria metade de salário para as mulheres. E na primeira Revolução Industrial, quem trabalhava eram mulheres e crianças, porque o empresário sabia que a mulher era tão importante quanto o homem, trabalhava de forma tão eficaz quanto, mas ele pagava pelo preconceito, para reforçar o machismo, o patriarcado, salários mais baixos para as mulheres. O que isso tem a ver com nós negros? Hoje, 2020, os negros são, em média, pelo IBGE, os que recebem os menores salários, né? Em média. O que significa isso? Que todo mundo sabe que os negros têm os piores salários, os piores empregos, e a lógica do sistema capitalista permite empregar pessoas negras pagando salários mais baixos. Então, a lógica da exploração do sistema capitalista, a lógica da exploração do homem pelo homem, da retirada da taxa de mais-valia, toda a estrutura do sistema capitalista, ela reproduz o racismo, e o racismo é lucrativo. Por isso que eu, infelizmente, não sou otimista nesse sentido. Eu não acho que a gente vai acabar com o racismo dentro do capitalismo. Eu acho que a classe trabalhadora no Brasil, ela é negra em sua maioria. Então, é a libertação da classe trabalhadora, lutando pelos seus direitos, destruindo o sistema capitalista, que pode criar uma sociedade de iguais, entre brancos, negros, amarelos, indígenas, todas as etnias
todas as religiões. Eu acho que só vai ser possível isso quando a classe trabalhadora, e aí a classe trabalhadora inclui os brancos, e por isso foi muito bom ouvir a Esther também, quando nós estivermos unidos lutando por direitos humanos, lutando pelos direitos dos negros, porque até escreveram ali, lutar por um SUS de qualidade, um bom atendimento público, significa fazer políticas para os negros também, negros, brancos, pobres. Então, as propostas para o movimento negro são propostas estruturais, são propostas de melhoria da educação pública, do SUS, de redução da violência, desse estereótipo que a Marcela colocou muito bem. Então, é preciso, foi muita correria, mas é preciso estudar a história do Brasil para a gente fazer um debate sério, porque não é mimimi. Não é uma questão de mimimi, é uma questão de compreensão histórica das estruturas e especificidades da história do Brasil. Muito bom, Luciano, obrigada. Então, a gente já está com 56 minutos de live. Vamos passar um pouquinho de 1 hora, mas aí não, fica com a gente, que o debate está muito bom. Vou passar para a Marcela. Marcela tem a missão difícil de falar um pouquinho, em pouco tempo, sobre o papel do feminismo nessa luta, o feminismo que é interseccional e é antirracista. Então, é com você, Marcela. O microfone está fechado. É difícil também, mais um desafio para mim. Na verdade, eu precisava falar assim, na verdade, o feminismo ele é plural. O feminismo ele é plural porque nós somos mulheres diversas, né, diferentes. Eu queria muito trazer a questão do feminismo ainda para esse debate, que é o debate que a gente tem feito, está fazendo agora nesse momento, sobre a gente, enquanto mulheres, né, independente de qual raça, até porque a ideia de raça ela é uma construção feita pelo branco europeu, né, pela branquitude. A gente, enquanto mulher, a gente precisa estar juntas nessa luta que precisa ser antirracista. Existe uma questão que é a interseccionalidade quando a gente fala não só da mulher negra, esse termo foi cunhado a partir da ideia do feminismo negro, mas a interseccionalidade são aquilo que abarca, que não dá para você falar de uma mulher especificamente como universal, mas existem nuances de mulheres, de feminismo, que a gente precisa entender. Enquanto o feminismo negro, eu estava aqui enquanto o Luciano falou, e a Esther também falou, fazendo uma anamnese sobre o que o Silvio de Almeida vai nomear como esses 3 tipos de racismo, para a gente entender. E aí eu fiquei pensando, quando o Silvio de Almeida ele fala sobre a questão do racismo individual, ele está falando que, na verdade, os negros são difamados, negros e negras são difamados, são violentados, e aí a gente tem, por exemplo, quando a gente fala sobre violência, quando a gente fala sobre feminismo negro, a gente vai ver que a raiz da violência que existe no Brasil contra as mulheres pretas, ela vem da ideia da colonização, quando a gente foi hipersexualizada, quando desde sempre fomos tratadas como objetos, né, servindo a casa grande ao senhor dessa casa grande. Então, você tem uma violência que ainda é histórica, que ela tem uma permanência hoje na contemporaneidade, apesar de estarmos falando sobre vidas negras, humanas, e que hoje deveria ter uma importância maior do que do século XVI até o início do século XX, mas que efetivamente não tem, porque a gente ainda tem um ranço
da questão da escravidão. Então, o racismo individual, ele vai difamar os negros, vai violentar os negros, vai deixar esses negros sem acesso a lugares, negros e negras. A gente tem o racismo institucional, que ele faz uma abordagem violenta contra negros e negros, e a gente tem um racismo estrutural, que é a falta de representatividade em órgãos públicos e privados de pessoas negras e negros. Então, isso significa que o tempo inteiro a gente está sendo colocado para baixo, o tempo todo a gente está sendo inferiorizado, subalternizado, e a gente precisa encontrar mecanismos que nos possibilite furar essa bolha, furar essa bolha que nos colocaram. Como pensar isso? Se a gente pensa que a gente tem 52% da nossa população sendo uma população preta, mas que nem sempre a grande maioria dessa população ela tem acesso à educação, à cultura, para pensar como a gente está fazendo aqui esse debate. Então, qual é o discurso que eu chego, eu me aproximo dessa população periférica marginalizada, para que ela entenda que estruturalmente ela foi o tempo todo fizeram com que ela pensasse que ela fosse inferiorizada. Como é que eu trabalho isso? Como eu chego? Qual é o discurso que eu faço, que eu penso não ser o discurso acadêmico? Como que eu chego a essa periferia? Como é que eu faço para que essas pessoas entendam e resistam a esse sistema excludente que a gente vive no Brasil? Eu penso que uma das formas de se fazer isso é criar uma sociedade antirracista. Criar uma sociedade antirracista onde aquele que é o não negro, ele possa, já que ele está nessa esfera de representatividade muito maior do que a gente, que ele possa, então, fazer uma pauta voltada para a questão racial, que ele chame a atenção de alguma forma sobre essa questão racial que a gente vive no Brasil e como que essa estruturação racial é opressiva. Ela foi opressiva desde da colonização e ela se perpetua ainda na modernidade, numa sociedade dita democrática. E por que essa ideia de que vidas negras importam? Então, a gente tem que, além do discurso, a gente tem que fazer com que essas pessoas não negras saiam para a prática de construir uma sociedade de iguais, né? Então, quando a gente fala sobre o feminismo, eu penso que a gente, por mais que a gente, em algum momento, a gente se separe um pouco dentro dessas ondas que a gente tem do feminismo, a primeira, a segunda, a terceira onda, e o feminismo negro, a gente se distancia em algumas coisas, a gente é muito unido com relação a combater a opressão sexista que a gente viveu. Então, a gente precisa, então, se unir às pessoas não negras para que a gente possa construir uma sociedade de iguais a partir da ideia de uma sociedade também antirracista. Então, é uma tarefa difícil. Eu acho que essa juventude aí, a Esther fala muito bem sobre essa juventude que está construindo isso, o sujeito social. Ele, nesse momento em que a gente vive no Brasil, ele é muito importante, que muitas vezes a gente deixou que, na verdade, o sujeito político, as representações políticas da nossa sociedade conduzisse a nossa história, e hoje a gente está vendo que existe um movimento que é feito pelo sujeito social, independente da questão partidária ou de representatividade de instituições, a gente tem a Esther indo para a rua, e outros tantos como a Esther indo para a rua para fazer essa mobilização
antirracista. Então, esse peso ele é super importante, e acredito que muito mais, além disso, a gente precisa construir políticas públicas efetivas que nos possibilite estar na esfera de poder. Eu acho que construindo leis que falem sobre a população negra, que preserve essa população negra, que diga que a gente importa. E eu acho que uma dessas vias é a questão educacional. A gente precisa ter mais negros nas universidades, a gente precisa construir negros nessa educação intelectual para que possam seguir adiante e ter representatividade nas instituições e que a gente consiga, a partir disso, furar essa bolha. Então, a gente tem aí várias frentes de possibilidades de exterminar esse racismo no Brasil. Uma delas é a instituição, a criação de uma educação pública de qualidade, que isso chegue à periferia, e também as ações dos seres sociais, né, dos agentes sociais que fazem parte aí desse Brasil grande, imenso. Então, construção, a gente precisa seguir em frente com isso, e espero estar contribuindo um pouco nessa luta hoje e sempre. É isso, obrigada. Estamos juntos nessa luta antirracista. A Nanla e a Karina está aqui concordando com você. Necessário uma educação antirracista, né? E a gente não tem muito tempo mais de live, mas ainda tem uma pergunta para a Esther, e depois a gente encerra e vocês falam as suas mensagens finais e as despedidas, todo mundo. Mas antes, eu queria saber da Esther o que ela acha que é o papel da juventude nessa luta. Como que ela vê isso? Eu vejo o papel da juventude como provavelmente o mais fundamental durante a luta. É fato de que o futuro está nas nossas mãos. Daqui para frente, o mundo vai ser o que nós escolhermos dele e o que a gente fizer dele. A juventude, ela tem não só a vida toda pela frente, como as ferramentas necessárias. A gente tem muita facilidade de acesso, né? Quando a gente tem o privilégio de ter acesso a informações. A gente vê notícias todos os dias, a gente compartilha as notícias com muita facilidade, a gente conversa com muita facilidade através de aplicativos e, enfim. Se eu tenho uma amiga na Europa, eu consigo falar com ela todos os dias tranquilamente através dos aplicativos. E qual que é, sabendo que a juventude tem nas mãos as ferramentas necessárias e o acesso à informação, de que forma a gente consegue mudar alguma coisa? Através do diálogo, através da conversa e do debate pacífico. É difícil hoje em dia, por alguns motivos. Um deles é preciso muita paciência. A gente está vivendo agora uma situação em que é preciso muita paciência, porque as pessoas que estão a favor do nosso presidente, nem todas estão dispostas a dialogar. E não só a paciência, mas também é preciso calma, enfim. E cabe a nós compartilhar, não só compartilhar, mas fazer do nosso cotidiano uma luta. Como eu estava falando antes, não só ter paciência é preciso, mas vencer o medo é preciso também. Porque, não sendo hipócrita,
Muitas vezes eu, no ambiente de trabalho ou no ambiente de estudo, vejo alguma situação de injustiça, não só contra mim, contra outra pessoa, contra um terceiro que não tem nada a ver. E não me sinto levantar minha voz, porque todo mundo tem alguma coisa a perder, né? A gente está construindo nossa vida agora. Se eu estou no ambiente de trabalho, eu tenho medo de me portar de certa forma e, por causa disso, perder o emprego. Então, é preciso coragem para levantar a voz contra as injustiças que você sente, que você vê, que o outro sente. E nem sempre a gente vai ter, mas isso é algo a ser trabalhado. Isso é algo a ser trabalhado cotidianamente. Sempre digo, eu aprendi a falar de um tempo para cá, de um ano para cá, depois que eu conheci pessoas que me motivaram a falar, que disseram que eu posso ter voz, que disseram que a minha voz também merece ser ouvida. E é preciso trabalhar todos os dias consigo mesma, consigo, com seus amigos. E são pequenas coisas. Não é preciso criar um ato antirracista na sua cidade e quebrar a delegacia mais próxima. Você pode conversar com uma pessoa que acha que o cabelo do preto é feio, ou uma pessoa que vira para a empregada no ambiente de trabalho e pergunta quando é que ela vai arrumar a casa dele. E, enfim, sintetizando, porque a gente tem pouco tempo, está nas nossas mãos daqui para frente. E a gente tem capacidade. Por mais que a gente tenha medo, por mais que a gente, como a Marcela disse no poema dela, eu achei muito bonito, inclusive eu até anotei. Sufocada todos os dias, abafada nas possibilidades de fala. A gente é sufocado todos os dias. É difícil lutar todos os dias, mas é preciso. Obrigada, Esther. Que presente para a gente ter você aqui, com essa força. A Esther é maravilhosa. Que bom, que bom. Muito feliz com essa live. Eu acho que todo mundo está também, está todo mundo aqui junto com a gente, até o finalzinho. Muito bom, obrigada. Agora, então, a gente vai fazer uma mensagem final de vocês nessa noite, depois de tantos assuntos importantes que a gente levantou, tanta coisa que a gente precisa falar sempre, todo dia, desconstruir, conhecer os privilégios brancos, enfrentar a luta antirracista cotidianamente. E aí eu vou, então, passar para a Marcela para começar com a sua mensagem final e sua despedida. Depois a gente dá sequência. Vamos lá. Ô, Ana, pede para todo mundo fechar o microfone, porque tá dando um ruído que eu acho que são os microfones abertos. Sim, já fechei aqui. Então, eu fico muito emocionada quando eu ouço a juventude falar. E aí me emociono muito mais quando eu ouço aí a Esther falando que a minha poesia tocou, deixou ela, sei lá, tocada. Então, isso para mim é muito importante. Eu só queria falar o seguinte, eu penso assim, a gente precisa construir uma sociedade antirracista, a gente caminha junto com amigos nossos que colaboram com a gente, corroboram com o mesmo pensamento que o nosso sobre essa questão dessa sociedade plural, equinâme, tudo isso, mas a gente precisa entender que a gente tem o nosso lugar de fala. Isso é importante. As opressões que a gente viveu, que o povo negro viveu e vive, ele precisa ser nomeado, ele precisa ser dito pelo povo preto. Chega das pessoas não negras falarem pela gente. A gente precisa se apropriar da nossa fala, da nossa luta, para que a gente possa construir um outro país.
Então, essa juventude que está aí e que eu acompanhei muito, essa questão do Vidas Negras Importam, e às vezes me incomodou muito essa questão do lugar de fala. Porque muitas vezes isso ainda é uma construção histórica, quando o outro fala da gente, porque acha que a gente não tem capacidade política, intelectual, oratória para falar sobre a gente. Então, essa juventude precisa ter o seu lugar de fala, precisa lutar pelo seu lugar de fala, que o outro fale, mas nesse momento a gente precisa colocar para fora essas opressões que vieram todas durante tantos séculos aprisionando a gente. Então a gente precisa, como diz a minha poesia, a gente precisa que a nossa voz ecoe. Ecoa, 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 para que a gente possa construir uma sociedade melhor. É isso. Obrigada a todas e a todos. Obrigada, Marcela. Eu estou aqui aprendendo com vocês muito essa discussão profunda e no meu lugar de escuta nessa noite, né, de debate de um tema tão relevante. Muito bom. Luciano, então você deixa sua mensagem final. Então, eu ia falar outra coisa, mas ouvindo a Esther, eu lembrei de quando eu era jovem, né? E eu fiquei pensando o seguinte: o que mais eu ouvi na minha vida, a vida inteira, foi que se você se esforçar, você chega lá. Eu vi isso da minha mãe a vida inteira, que é a reprodução da meritocracia. Eu acho que a sociedade brasileira é extremamente meritocrática. Acho que colocaram esse ministro da Educação novo, negro, para confundir o debate, para dizer, tá vendo, o negro conseguiu chegar lá, né? O cara é pós-doutor em economia, e eu acho que tudo isso é uma fábula, uma farsa. Eu acho que é inaceitável a gente pensar dessa forma, assim, o pobre não é pobre porque não estudou. Eu ouvi isso a vida inteira. Eu pensava isso dos meus pais. Eu ouvia isso na escola. Ah, é pobre porque não estudou. Se estudasse, você teria melhorado de vida. O capitalismo não dá oportunidade para todos. Isso não é verdade. As oportunidades não são iguais. São completamente diferentes. Eu acho que esse é a profundidade do debate que a gente tem que ter. As oportunidades não são iguais. Eu acredito que vitórias parciais, assim, a gente vem aqui, eu consegui fazer faculdade, e eu vi muitos amigos negros, e brancos também, pobres, falarem, eu venci, eu me esforcei, e agora eu vou curtir a vida, e virar classe média, alguma coisa assim. Eu acho que a vitória da classe trabalhadora só ocorre quando tem ajuda. Se eu não tivesse amigos, mãe, se eu não tivesse um monte de pessoas que me deram apoio emocional, provavelmente eu não teria passado no vestibular da UFRJ. Até porque naquela época não tinha nem cotas. Então, assim, foram muitas tentativas. Eu dou aula no pré-vestibular popular. Eu gosto muito de dar aula no pré-vestibular popular. Uma das coisas que está me fazendo mais falta. Então, os fatores que fazem a gente vencer ou perder na vida são muitos fatores subjetivos. Mas existem fatores objetivos. Quais são os fatores objetivos? Não foi dado para os negros a possibilidade, as oportunidades de vencer. Nós entramos num jogo já perdendo. E mesmo os que vencem, eu não sou um burguês, nem quero ser um burguês, eu não sou dono dos meios de produção. Se você estudar muito, virar pós-doutor, professor universitário, você não vai virar o dono dos meios de produção. Você não vai conseguir comprar o latifúndio que eu tinha falado nas palavras anteriores. O que eu estou dizendo é que a desigualdade é estrutural, ela é estrutural. E a luta do povo negro tem que ser uma luta de todos. O protagonismo é negro, como a Marcela colocou muito bem, mas nós precisamos do apoio dos brancos, e por isso que a presença da Ana é muito importante, de todos aqueles brancos antirracistas que nós conhecemos. E eu continuo acreditando na juventude. Eu acho que a juventude, essa juventude que explodiu nos Estados Unidos e que explodiu aqui no Brasil, é essa juventude que vai dar continuidade à luta pela libertação da classe trabalhadora.
Eu estou muito impressionado e vou terminar com isso, com o Emicida. Eu acho que o Emicida deu uma mudança radical na carreira dele no último período, nas últimas músicas. E tem uma música dele que eu ouço todo santo dia em pandemia, que é Eles Querem Que Alguém Que Vem de Onde Nós Vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Eu quero é que ele se... É isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Que a classe trabalhadora consiga fazer com que ele se... Muito prazer em participar dessa live com vocês. Foi muito importante para mim. Que bom, Luciano, que bom. Também estamos felizes. Então, a Esther, com a sua mensagem final. Seu microfone está fechado, querida. Ótimas palavras, Luciano. Bem, para sintetizar, né, as coisas que... O nosso debate aqui hoje foi muito bom. Eu ouvi pontos, assim, excelentes. É sempre bom a gente relembrar todos esses assuntos e é sempre necessário que a gente diga em voz alta e fale a respeito deles. E como última fala, eu gostaria de pedir que vocês pensem a respeito dos seus privilégios. Na luta antirracista, nesse momento que a gente está vivendo agora, é preciso entender qual é o seu papel. Preciso entender até onde você pode ir. Se você é uma pessoa privilegiada, que não sofre, nem sente medo de sofrer repressão policial, de qual forma você pode participar na luta antirracista? Você pode participar, sim, primeiro. E você pode utilizar desses seus privilégios para defender aqueles que não têm. Justamente o que aconteceu, por exemplo, no ato aqui de Macaé. Se não houvessem as pessoas brancas lá, muito provavelmente não haveria nenhum diálogo com os policiais. Então, eu acho que é necessário que a gente entenda os nossos privilégios. Todos nós somos privilegiados em relação a alguém. E que você não finja que você não tem. Se você é uma pessoa que tem dinheiro, não precisa fingir que você não tem, só porque você é de esquerda ou só porque você defende o comunismo. Utilize desse poder monetário de uma forma com que você ajude as pessoas ao seu redor ou os movimentos que você apoia. E eu queria também fazer um apelo justamente a essas pessoas que têm privilégio, principalmente as pessoas que têm privilégio social, de alcance social, né? Que tem mídia, que tem seguidores. A gente está, de uns tempos para cá, as lives a respeito de racismo cresceram muito, e há muita participação dos pretos falando sobre racismo. Isso é necessário, isso é importante, mas também é importante que os pretos falem sobre outra coisa, porque preto não precisa falar apenas de racismo. Então, é isso. Gostaria de deixar esse pensamento aí para vocês. Foi uma honra participar dessa live. Obrigada ao professor Luciano, obrigada a Marcela, obrigada a Ana Paula, incrível professora do IFE. Muito orgulho de você. Muito orgulho de todos vocês. Obrigada, galera. Queridíssima, muito obrigada. Muito importante a sua fala. Que bom, gente. Muito feliz com essa live de hoje. E eu quero deixar aqui o recado que semana que vem a gente tem mais uma live do Projeto Pessoal Convida. Dessa vez vamos falar sobre o direito à cidade na perspectiva das mulheres. Então, fica aí com a gente na semana que vem, tá bem? Então, muito obrigada a presença de todos, aos convidados maravilhosos. Boa noite a todos, vamos dar um tchauzinho. E até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.